bondoso. Bondoso é colocar no lugar do outro. A verdadeira bondade exige compassividade. De onde veio a palavra compassivo? De passo. Andar no mesmo passo, ou o compasso do maestro. A música precisa que todos toquem no mesmo compasso, ou ritmo, mais do que ritmo, compasso é mais do que ritmo, dá de marcar o compasso, tem até uma preinha que tec, 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 para você saber se está dentro do tempo. É o metrônomo que mede o compasso, não é que mede os metros, é metrônomo que mede o compasso. Tem para aí. Ou quando a gente aprende a desenhar, pega o compasso, enfia aquele buraquinho, que ele era uma arma perigosa que a gente enfiava nos outros na escola. Depois apanhava. O aluno da frente e baixava a cabeça assim. Se eu for, professor, ele enfiou o compasso. Eu não, você é um pernilongo que mordeu você, velho. Que é isso? Eu. Não se viu. Aí você pegava e enfiava assim, e ia a criança prender, né? Mete a língua para fora. Ai, que beleza quando fica bonitinho. É mais difícil, a gente quando é criança, é difícil fazer um círculo daquele. Aí você sai fora do centro, não acha o buraquinho de novo, puxa mais para um lado, aí fica tortinho, porque para cá você apaga, e quanto mais apaga o caderno fica mais rasgado e feio, aí você fica desanimado, mas precisa do compasso. Ser compassivo, então eu me coloco no lugar do outro, é o primeiro passo, bondoso, e agora eu caminho com o outro. O amor leva ao perdão. O perdão é absolutamente injusto. Quem pensar na ideia de justiça e querer associá-la a perdão, não vai perdoar nunca. Porque o justo é a vingança. Não é? Deus quer que a gente seja bom, mas não seja bobo. Então a pessoa vai lá, fala, critica, faz isso, e eu agora vou rezar por ela aqui, jacaré. Depender de mim, eu enfio a mão na cara dela. Olha, tô com a alma lavada. Falei, mas falei tudo que eu tinha para falar. Desentupiu. Não desentupiu. A única água que lava, terceira palavra, única água que lava a alma é a água do perdão. Não tem outra. A vingança pode ser aparentemente justa. Talvez até de fato a vingança seja um anestésico naquela hora. De fato você se sente melhor na hora, mas é aquela história do barato que sai caro. Aliás, sai caríssimo, porque você vai ficar o resto da vida pagando. E pior, há casos em que você vai precisar de mais uma temporada no inferno, a eternidade toda para pagar. Sim, porque veja o que eu falei ontem e retomei rapidamente hoje de manhã. Se os traumas são 99% dos nossos pecados são causados pelos nossos traumas, depois que se estabeleceu o pecado, é pecado. E quem morre em pecado mortal, desce depois da morte. Está lá na palavra, está no catecismo. Eu não tenho dúvida que tem muita gente que está no inferno por causa de traumas. Mas nem Deus pode perdoar uma pessoa se ela não decidir se perdoar. Por isso que eu fiz a reflexão da aceitação na primeira parte da manhã. Perdoai-vos mutuamente. Como? Por isso eu estou citando e voltando na questão da cruz de Jesus. Pois está aí. Como Deus vos perdoou em Cristo Jesus.
O modelo de perdão está lá, e continuará lá para mim e para você, por toda a eternidade. Perdão é injusto. Justiça nessa hora é você fazer a pessoa repor as coisas, porque o senso de justiça diz isso. Se eu roubei o casaco desse menino, justo que eu devolva o casaco. Ótimo, se eu for adulto, não é? Se for realmente eu roubei, é dele. Ótimo, justiça. Mas o que adianta eu querer aplicar esse critério da justiça, por exemplo, ao meu pai? Papai já está no céu. Ou meu avô. Eu morei com meu avô e com a minha avó. Muitas vezes eles devem ter falado, eu não me lembro, graças a Deus, mas eles devem ter falado uma palavra que tem me machucado. E aí eu guardei essa porcaria lá dentro. Como é que eu vou agora dar o perdão para o meu avô? Você já está no céu. Como é que eu vou perdoar a minha avó? Já faleceu? Ou perdoar uma pessoa que nunca mais eu vi? 90% das pessoas com as quais você relaciona, você conheceu nos últimos 5 anos. Eu tenho colega de escola do primário que eu nunca vi na minha vida. Talvez até eles me veem hoje por causa da televisão, e a maior parte era católica, e com certeza muitos deles continuam fiéis aí à igreja, à Canção Nova, mas eu não sei quem é. Se eu vi, não sei. Desapareceu, a pessoa mudou. Então como é que eu vou atrás dessa pessoa? Gente, nós não podemos cair nessa imbecilidade. Tem gente que pensa, não, para perdoar, para você falar para a pessoa. A maior parte dos casos ele não consegue falar. Ou porque a pessoa já morreu, e é meio difícil você falar com o defunto. Aliás, é pecado mortal falar com o defunto. Você pode falar, conversar com ele no campo espiritual, para o bem que ele pode fazer, mas mais nada. Ele não tem como falar com você. Você pode falar com o defunto, ele não tem como falar. Está explícito isso aí no livro. Então a pessoa já morreu. Ou a pessoa viajou, foi embora. Quando a gente vai para esses outros países pregar, gente que está lá há 20, 30 anos, nunca mais voltou ao país. A gente foi embora. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Vou sair procurando essa pessoa, feito uma besta nesse mundo, investigar a pessoa, e aí fica instigando e aumentando o trauma, e aumentando a raiva dentro de mim? Isso é uma bobagem, isso é uma imbecilidade. Não tem como. Ou tem pessoa que mesmo morando no apartamento do lado, a pessoa não tem a mesma fé que eu tenho, a pessoa não tem a mesma experiência que eu tenho, e a pessoa não me suporta e não quer ter relação nenhuma de amizade comigo. Aí o que eu vou fazer? Você vai perdoá-la. Mas ela não quer. Ótimo, aqui vem uma coisa espetacular, o segredo maravilhoso que Jesus revelou, que nos ensinou, e que aí o imperativo manda a gente copiar. O perdão não depende do outro. Porque o perdão, em primeiro lugar, é uma pomada para você. O perdão, em primeiro lugar, beneficia quem dá, e não tanto quem recebe. Mas isso não é injusto? Não, isso não é injusto, isso é santo. Sabe por quê? A ofensa que o outro fez é uma coisa, o efeito da ofensa do outro em mim é outra. E o que causou o trauma não foi a ofensa que o outro fez, mas foi o que eu deixei essa ofensa entrar aqui dentro, a machucadura que essa ofensa deixou no meu coração. Em primeiro lugar, o perdão cura a mim, cura o meu coração. Porque a pessoa nem sabe talvez que ela me magoou, ela nem sabe que ela me ofendeu, ela nem sabe que ela me machucou. Às vezes a gente machuca as pessoas e as pessoas nos machucam inconscientemente. Nós não sabemos que machucamos a pessoa, e machucamos a pessoa. Ela nem sabe que tem que pedir perdão para você. Então, em primeiro lugar, o perdão é uma pomada, é um remédio para o coração de quem foi ofendido, para o coração de quem foi machucado. A ferida primeira que tem que ser curada pelo perdão é a sua. Isso não é egoísmo, não. Isso é o primeiro grande passo. Ninguém dá o que não tem. É para você em primeiro lugar. A pessoa não merece ser perdoado? Ótimo, perdoa. Porque você merece perdoar.
Você não pode continuar com essa ferida interior. Alguns têm a ferida sangrando, gente. É uma chaga no coração. A pessoa não consegue perdoar, a pessoa não consegue amar. Por quê? Porque está lá aquela ferida. Aí não tem como perdoar, porque já morreu, não tem. Tem como perdoar. O perdão independe que a pessoa esteja viva ou morta. O perdão independe que a pessoa esteja perto ou longe. O perdão independe que a pessoa queira ou não queira. O perdão independe que a pessoa tenha pedido ou não tenha pedido desculpas e perdão para você. O perdão é um imperativo seu. É para você. Você tem que decidir. Aí tem uma palavra importante que eu estou usando aqui já várias vezes. O perdão precisa muito mais da vontade, inteligência, do que do desejo. Você tem que tomar essa decisão. Perdão é um ato da vontade inteligente, ou um ato da razão. Eu tomo a decisão. Vingança dentro do meu coração. O perdão é uma decisão. Assim como o amor é uma decisão. O perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Você não merece ser perdoado. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A pessoa não merece ser perdoada, mas eu tomo a decisão. Outra coisa importante, essa decisão, ela é interior. Sozinho, no carro, tomando banho, sentado no vaso sanitário, aonde, qual for a situação que você tiver, em que momento estiver, o inconsciente trouxe à tona, você lembrou, tome a decisão. Põe ali o carimbo do perdão, eu perdoo. Mesmo que, repito, você esteja sentindo raiva da pessoa, mesmo que você tenha convencido de que tinha que vingar da pessoa, mas não é justo, meu Deus, ela ofendeu ela machucou, vai continuar ofendendo. Isso aí é argumento maligno. O imperativo categórico, e aqui é um exemplo, mas tem vários na Bíblia. O imperativo categórico acerca do perdão continuará sendo uma ordem de Deus para mim e para você: perdoe. Seu pai foi injusto com você? Seu pai bebia? Seu pai não pegava você no colo? Perdoa. Ele é vivo ou morto? Perdoa. Porque também tem que pensar o seguinte: coitados dos nossos pais. Aí veio a necessidade de ser compassivo, me colocar no lugar dele. Bondoso, me colocar no lugar dele, compassivo, caminhar com ele. Coitado do meu pai, coitado da minha mãe. Pensa nos seus pais aí. Coitados, o que eles passaram, o sofrimento que era, como era difícil criar filho. A sociedade hoje é uma sociedade de gente fraca, de gente medrosa, a começar pelos filhos que tem. Antigamente nossos pais tiveram 8, 10, 12, 14, 17, 21. Eles não tinham medo, não. Eles confiavam em Deus. Aquele número de filhos é confiança em Deus. Ele confiava em Deus, acreditava em Deus, que Deus ia ajudar. Não, Deus dá a graça. E depois punha os filhos, ensinava os filhos a trabalhar também, que ele não era besta. Se pior andar, já aprende a fazer um subsídio. Já ensinava, e cada filho que nascia era 2 braços a mais para trabalhar. Agora hoje em dia, como os pais não ensinam os filhos, treinam os filhos para ser um bando de vagabundo aí que não faz nada, que fica o dia inteiro só vendo televisão e comprando tênis de R$1.000. Cada filho que nasce é boca a mais, é uma escola a mais. Hoje em dia já tem 2, 3 filhos. Olha para o seu pai. Tem aí pai que teve 8 filhos. Ele teve mais filhos que os netos dele todinho, porque os filhos dele casaram, teve 1, meio, e olha lá. Meio, porque também não se dá inteiro para um filho. Nós criamos uma raça assim, mas pensa no pai e na mãe. Pensa no que eles tinham dentro de casa. Você lembra sim, porque você estava lá também. Não tinha nada. E lutava e deram conta, e ia atrás, e dava um jeito, e vinha a criatividade do pai, da mãe, em cortar a roupa dos parentes que morreu para fazer roupa nova para a gente. Ah, como era bom quando morria um tio. Vamos herdar umas roupinhas aí. Mas sabe aquele tio que morreu? É aquele que tem o pelitoche. Ah, tomara que vim para nós, né?
a mãe recortava, nós ia para festa, para missa. Podia ter um calorão danado, gente, de paletó, é novo? E põe aquele paletó de lã, 40 graus ali, não, tá meio fresquinho, né? O tempo virou só para mostrar o paletó novo nada, era do tio falecido. Ah, como era bom. Então pensa, o seu pai e sua mãe sofreram muito. Eu vou dizer uma coisa para você, quando a pessoa vem conversar comigo, eu nunca consegui entender até hoje como é que alguém tem trauma do pai e da mãe. A não ser que tivesse sido um carrasco e que graças a Deus eu nunca conheci. Não entra. Para mim a maior parte desses casos aí é frescura. É pessoa que não tem o que fazer. Aí fico fuçando. Acha um serviço, vai trabalhar um pouco. Vai ajudar na PAI, vai ajudar no hospital, gasta sua vida numa coisa que presta. Você fica pensando muito em si mesmo, fica entortando dentro do seu coração. Isso é uma bobagem. Vou ter trauma do pai e da mãe, que lutaram tanto, fizeram o possível e o impossível. Quanto sua mãe sofreu na gravidez, no parto. Antigamente o parto era feito em casa, com parteira, não tinha recurso nenhum, nada, nem técnica, não tinha nada. Mulher tinha que ir lá, traz uma bacia d'água e fica molhando aquela toalha, enrola na boca dela, e ela mordia toalha. E o rapazinho não vem, às vezes ficava lá horas e horas, e a dor, e não vem, e além disso não podia nem reclamar, porque as mães não reclamavam, porque aquilo era alguma coisa sagrada, então do sagrado não se reclama. Ficava lá com aquele quarto fechado, fechava a porta, fechava a janela, fechava tudo. Os bois eles levavam tudo para o curral, lá para outro, não sei aonde, os cachorros, os gatos e os filhos, né? Os menores, porque senão a gente ficava na porta ali. O que é, mas? O que está acontecendo, pai? Pai? A mãe está morrendo, pai? Que tem? Não. Então, para evitar tudo isso, já levava a gente uns 15 quilômetros de distância, né? Todo aquele sofrimento, não tinha nem remédio, gente, era tudo caseiro. Agora você vai ficar reclamando da sua mãe. Ah, vai pro meio dos quintos, o que é isso? Não admito isso não. Isso aí não é trauma não. Isso é mais pecado do que trauma. Perdeu-se a dimensão do sagrado, honrar pai e mãe. Eu tenho que honrar aquilo que meu pai e minha mãe foram também. Claro que alguns tiveram, mas aí pode observar, era pai e mãe desequilibrado. Então nós tivemos muitos, eu não tive, graças a Deus, mas muitos de vocês tiveram um pai desequilibrado, uma mãe desequilibrada. Era uma doença, eles também não sabiam disso, eles não conheciam nada disso, nem Ministério de Cura Interior não existia para ajudá-los, não tinha. Graças a Deus, isso é uma coisa que vem, os últimos anos que a gente vem aprendendo, desenvolvendo, e estamos estudando ainda, trabalhando em cima disso. Nós também não sabemos todas as consequências disso. Então, quando eu me torno bondoso, eu me coloco no lugar. Quando eu compassivo, eu tento andar ao passo do que andou papai e mamãe, ou as pessoas que me ofenderam. Mesmo também, vocês que são casados. Sabe por que seu marido tem aquele temperamento, ou sua mulher tem aquilo? É trauma da infância, trauma da barriga da mãe. Precisa mais de oração do que qualquer outra coisa. E você pode ajudar essa pessoa pela sua oração, mas também por uma palavra de incentivo, uma palavra que vire o disco da pessoa, que leve a pessoa a pensar diferente. Por isso que eu não acho que pai e mãe deveriam criticar filho. Eu não aceito que marido critique mulher, que mulher critique o marido. Eu estou me convencendo de uma coisa, pensa o que você quiser. Eu estou me convencendo de uma coisa: quem ama não critica. Deixa que a sociedade critica. Aliás, você já conheceu algum crítico de qualquer área que tivesse produzido qualquer coisa que prestasse? Acho um crítico literário que tem escrito um livro. Ele sabe criticar o livro que o outro escreveu, mas não sabe escrever livro. É a mesma coisa que a pessoa, o crítico de música. Ache um crítico de música que escreve resenhas sobre CD, discos e tal, nas revistas, nos jornais. Você olha o nome dele lá. Mas esse jeito nunca gravou um disco.
Se não grava disco, por que vai criticar a música do outro? Quem faz não critica. Só critica quem faz mal. Aí fica com inveja do outro. Você vendeu tantos mil já e eu não vendi. Sei como é que vocês gostam que a música, a minha é mais bonita. A sua é tão bonita que ninguém aguenta ouvir. Para de cantar, você não tem talento nenhum para a música, não. Você é um fracasso. Pronto. Conforme-se. Acha um crítico de cinema. Nunca fez filme. Nunca participou nem como ator, nem como diretor, nem como faxineiro da filmagem. Não tem talento para nada. Também tem uma cara. Tem um no Brasil mesmo que tem uma cara que Deus o livre, pôs no cinema. Ele servia bem para substituir o Zé do Caixão. Não, esse espírito de crítica não é de Deus, não. Marido não tem que criticar a esposa. Deixa o mundo criticar. Esposa não tem que criticar seu marido para nada, em nada. Aí é uma crítica construtiva. O que é crítica construtiva? Crítica construtiva é apelido de ofensa disfarçada. Crítica não existe discutir, construtiva não. Crítica é crítica. E se é crítica, é crítico, não serve a nada. Deixa o mundo criticar você. Ô pai e mãe, não critique o seu filho. Porque quando você critica a criança, você está criando um trauma dentro da criança. Sabe por quê? Lembra do que eu falei ontem da música para o inconsciente? O segundo elemento que mais leva algo do consciente para o inconsciente é a proximidade afetiva que a gente tem com quem fala. Se um professor me fala alguma coisa, tem um peso. Se um estranho me fala uma coisa, tem peso. Mas se é minha mãe que fala, se é meu pai que fala, associou ao amor que eu tenho. A figura do pai e da mãe, do marido, da mulher, do irmão, é uma figura muito afetiva dentro de nós. Mesmo quem não tem raiva, ou quem tem raiva do irmão, não tem problema. A afetividade está lá. Aquilo entra lá no inconsciente, na hora, e fechou. Não critica. Seu filho jogou bola e o jogo não foi bom, não critica. Não fala para ele, você não presta. E pior é quando a crítica associa o fato feito à pessoa. Você não sabe fazer nada, só porque a menina fez lá um servicinho errado. Veja se tem alguma coisa boa para elogiar. Se der para elogiar, elogia. Se não der, deixa passar assim, passa em branco, não comenta muito. Vai chegar uma hora que você vai poder conversar com ela, ensinando a fazer. Aliás, é por isso mesmo que as mães se irritam muito quando o filho faz coisa errada, serviço errado, é sinal de que a mãe não ensinou direito. Então, na verdade, a raiva da mãe é dela própria. Aprenda, seja humilde. Seu menino foi jogar bola e chutou a bola fora, errado, mas não critica. Fala, não meu filho, hoje a gente perde, amanhã a gente ganha. Então entusiasma. E depois, quando a ferida porque ele está se condenando. Ninguém condena mais um moleque de ter feito um chute errado e não ter feito gol do que ele mesmo. Então, deixa amenizar, deixou passar, para não ter perigo criar trauma. Passado lá alguns dias, você vê que puxa assunto do gol. Se ele ri, por exemplo, faz uma piadinha, uma brincadeira, para você está aquele dia com o pé torto. Você viu que a criança riu, acabou. Aí sim é hora de você dizer, ó meu filho, quando você for bater um pênalti, você tem que olhar bem no gol, esquece quem estiver do lado, esquece quem estiver vendo, esquece. Você olha no gol e bate assim com o peito do pé, ou com esse lado do pé, assim assado, tal, tá bom? Mas eu tenho certeza que a força que você chutou aquele dia, isso você tem um dom para chutar. Agora, falta só direcionar o seu chute. Pronto, a criança vai aceitar. Mas não é crítica. Crítica, zero. Inicie um processo na sua casa. Crítica, zero. Não deixa ninguém criticar. Você não critica. Você não, também pais, não critica os seus filhos, pai. Pai. Você não sabe a importância que você tem para o seu filho? Se você sabe, então, sua palavra tem peso. Pai e mãe não devem criticar filho. Não deve deixar que critique também. Meu pai falava isso. Como é que vem alguém dentro da minha casa? Ele não aceitava.
alguém vem na casa dele reclamar do filho dele. Isso é um desrespeito? E de fato é. A crítica não leva ninguém. Jesus não criticou nem aqueles que estavam matando-o. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Foi a desculpa que Jesus deu. Parece até uma desculpa esfarrapada, mas foi a desculpa de Jesus para ensinar a gente: perdoai-vos uns mutuamente, assim como o Pai vos perdoou em Cristo. Pai santo, Pai querido, Pai amado, sua palavra ordena-me de modo imperativo que eu seja bondoso, compassivo e perdoe todos aqueles e todas aquelas e cada um daqueles, cada uma daquelas que me ofenderam, que me machucaram, que me prejudicaram, levando-me aos traumas de vida e de morte. Eu suplico ao Pai a força do Espírito Santo para vir ao encontro da minha fraqueza, ao encontro das minhas limitações nessa área. Pai Santo, é muito difícil perdoar. Muitas e muitas vezes, Pai, parece que perdoar é ser fraco, é aceitar a injustiça. Eu tenho muita dificuldade para perdoar, Pai, principalmente aquelas pessoas próximas a mim, que me ofenderam, me machucaram, meus pais, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus filhos. Para mim é muito difícil perdoar essas pessoas, porque eu até pensava, se fosse alguém estranho que fizesse isso, mas logo essa pessoa. Mas se fosse alguém estranho, de fato, não teria o mesmo peso. O que está machucando é pelo fato dessa pessoa ser próxima. O que machuca é de fato a intimidade com essa pessoa, principalmente a intimidade que se estabeleceu no inconsciente. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ajuda-me a perdoar, ensina-me a perdoar. Eu quero perdoar, eu tomei a decisão de perdoar. Ajuda-me a perdoar, ensina-me a perdoar. Vai imaginando a pessoa, principalmente aquelas que mais machucaram a sua alma. Eu necessito perdoar. Na verdade, eu nem quero perdoar. Eu sinto que a pessoa não merece meu perdão, mas a sua palavra não me oferece alternativa. Então eu decido. Declare o perdão. Aliás, fale com a voz, mede a voz. Tome a decisão de perdoar, fala: eu perdoo. Eu não estou ouvindo, não. Isso, eu perdoo de todo o coração cada uma das pessoas que me ofenderam, cada pessoa que me machucou. Eu perdoo de coração as pessoas que me provocaram traumas inconscientes, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, quando eu nasci, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, na idade adulta. Eu perdoo, eu tomo a decisão de perdoar. Eu perdoo essas pessoas que já morreram. Lembra agora dos falecidos? Eu perdoo de coração todo o mal que essa pessoa me fez. Eu perdoo. Não obstante o meu sentimento de revolta, o meu sentimento de raiva, meu sentimento de angústia, o meu desejo de vingança, eu perdoo, de coração. Põe a mão no seu coração, sela esse momento.
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Jesus, abençoa-me. Eu me abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aqui, só no coração. Eu me abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Mesmo que seja breve o existir neste mundo, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna. Eu vou viver, o tempo de Deus é para sempre. Eu vou viver a vida eterna.